Estamos terminando o nosso trabalho de revisão do bloco da primeira semana. Neste momento, hoje, o foco se volta para orientação de estudos. Trouxemos essa pintura de Salvador Dalí para lembrarmos a nossa experiência em psicanálise é um desafio que nós aceitamos. Nós, professores, nós aqui da IBRAF, vocês, nossos alunos, muitos estão aqui porque querem buscar mais conhecimentos no campo da psicanálise. Muitos estão aqui porque buscam fazer da psicanálise uma profissão. Esse quadro, essa pintura, nos chama a atenção para um aforismo que nós constantemente utilizamos em nossas reflexões. Experimentar a psicanálise é se permitir fazer uma experiência para enxergar uma realidade para além daquilo que nos é dado aos nossos olhares. Salvador Dalí tem em suas pinturas um mergulho extraordinário no inconsciente. Faremos uma série de sessões e traremos como referência Salvador Dalí para nos instrumentalizar nesse olhar mais aguçado da realidade que nos cerca. Ele é um especialista em realidade distorcida, é surrealista, é um artista surrealista, e nós temos muito a aprender com as suas pinturas. Então, sempre que nos encontrarmos diante desse cenário, estamos diante do aforismo. Experimentar a psicanálise é se dar o desafio de enxergar para além daquilo que nos é dado aos nossos olhares. Hoje, no Bom Dia, quem tiver a oportunidade, acesse o Telegram da IBRAF, e eu dizia, lembrei essa madrugada, quando girava pelo Brasil afora fazendo palestras, eu sempre brincava com o público dizendo logo no início, sou responsável por aquilo que eu falar. Não serei responsável por aquilo que vocês entenderem. Preste atenção. Pense nisso. Curiosamente, é significativo. Você pode saber o que disse. Jamais saberá o que os outros escutaram. Essa é a nossa motivação do dia. Por que nunca saberá? Porque, na verdade, nossas experiências interiores
aquelas informações que se encontram no nosso inconsciente, são elas que, em conversando com a realidade, elas traduzem a melhor interpretação subjetivada da singularidade, da nossa singularidade diante da realidade. Pense nisso. Vamos então dando continuidade ao nosso trabalho de hoje. Vou me posicionar melhor aqui. Dando continuidade ao nosso trabalho de hoje, vamos focar na orientação de estudos. Interessante que eu lembre a vocês nossas atividades. Então, veja o seguinte. Nós estamos a trabalhar vídeos aula. A cada semana eu me proponho diversificá-los para não acarretar um cansaço visual e um cansaço auditivo. Vamos ver até onde chega a minha criatividade. Então, vídeos aula. Importante que eu me comunique com vocês e jocosamente, pensamento de início, sou responsável por aquilo que eu falar, não serei responsável por aquilo que vocês entenderem. Não, serei. Serei porque estaremos caminhando juntos e sempre que acontecer um ruído em nossa comunicação, nós deveremos estar atentos para buscar convergência, para buscar sincronicidade. Apresentei a vocês em termos de conteúdo a proposta do curso Psicanálise 2024. Apresentei a vocês os conteúdos programáticos. Lembrem-se que no primeiro encontro eu disponibilizei um conteúdo digital chamado de módulo matriz. Nesse módulo nós temos 12 temas que serão abordados ao longo do nosso curso durante 1 ano e meio a 2 anos. Este módulo matriz será o nosso guia em termos de conteúdos. Importante que a gente tenha como um livro de cabeceira. Se puder, todos os dias, leia os subtemas, escolha um tema, leia um subtema. Não é necessário fazer uma leitura corrida. Leia fragmentos para que você aos poucos se ambiente ao universo da psicanálise. Então, temos um módulo matriz, que é uma referência, provavelmente, de tanto ler esse módulo matriz, ele vai ser uma referência significativa para a nossa aprendizagem. Seria uma espécie de vademecum, o nosso livro de cabeceira. Apresentamos então a vocês proposta do curso, proposta de conteúdos. Apresentei a vocês a filosofia da empresa IBRAF na perspectiva da proposta educacional.
apresentei a vocês a psicologia da aprendizagem e apresentei a vocês a formação profissional. Conteúdos. Isso em termos de vídeo aulas. Recursos que fizemos uso. Fizemos uso de artigos como texto de trabalho, de referência. Fizemos uso de exercícios. Apresentamos exercícios, 3 exercícios, 3 textos base. Apresentamos 2 reflexões. Quando olho, sou visto. E o texto do Jorge Forbes, Desbussolado, o homem desbussolado, sem referências, o homem perdido. Apresentei a vocês 3 mapas mentais. Apresentei a vocês o nosso blog. Isso em termos de recursos práticos, instrumentais. Teremos à nossa disponibilidade outros recursos, identificando Bons Dia. Estão presentes no Telegram da IBRAF. Procurem e façam a própria experimentação. Vale a pena. Trabalho com aforismos, pensamentos de insights, de desafios complexos, mas facilitados em linguagens figuradas. Apresentei a vocês e recomendei leituras. Teremos oportunidade de combinarmos o ritmo das leituras. Teremos também à nossa disposição a revisão periódica aos sábados. Solicitei um bloco de notas para registros, para insights das possíveis conexões. Na verdade, nós estamos a fazer uma experiência de nos deixar provocar pelo inconsciente, esse salão enorme, muitas vezes abandonado. Nosso exercício, nossa prática, nossa provocação em psicanálise é justamente levá-los para esse grande salão, para lá ouvirmos o inaudível. Então, esse bloco de notas ele é significativo, sempre estarei reforçando as possibilidades dos benefícios. Comentei que os artigos que aparecem no blog da IBRAF, eles se apresentam em níveis diferenciados. Você encontrará artigos nível básico, nível intermediário, nível avançado. Isto carrega uma intenção didático-pedagógica, justamente para que eu me experimente nos textos e me dê conta e possa dar conta da minha progressividade em minha aprendizagem, a proporção das informações que eu busco e que eu as guardo comigo, eu vou elevando as possibilidades de melhor aproveitamento. Então, estamos a falar dos níveis dos artigos. Comentei do módulo matriz. Não é necessário de início uma leitura do começo ao fim. Para nossa tranquilidade, eu diria, pedagogicamente, eu diria,
frequente os ambientes desse módulo à proporção das nossas conversas e reflexões. Esse primeiro mês será um mês de sensibilização. Portanto, eu estarei passando por uma série de temas para pintar o nosso cenário. O cenário nosso de trabalho, de desafio, cenário nosso, oceano imenso, para provocar mergulhos, para provocar o prazer de experimentar essas águas. Até o final do mês, nesse primeiro módulo, nós estamos num clima de sensibilização. Importante que nós tenhamos uma visão completa do nosso cenário. E a gente saiba o tamanho da floresta para caminharmos por dentro dela. Então, daí o lugar do módulo matriz. Avançando um pouco mais, faremos uso, vocês já se deram conta, de aforismos, pequenas frases de efeito, de modo figurativo, que nos ajudarão. Passando para uma outra possibilidade em termos de atividades. Então, já falamos do vídeo aula, dos vídeos aula, falamos dos recursos concretos, falamos da possibilidade de outros recursos e contamos também com recursos no paralelo. Quais seriam eles? Recursos de apoio, que seriam os documentários. Aos poucos nós iniciaremos as provocações. Paralelo. Importante que nesse bloco de notas não só se anote conceitos, ideias, insights, mas também se anotem possíveis dificuldades que aparecerem durante a nossa jornada. No paralelo, faremos e colocaremos como oportunidades provocações a respeito da autoanálise, ações que possam ajudá-los a permitir uma autoanálise. Seria interessante, desde o início do curso, por uma questão folclórico-pedagógica, você anotar as horas de voo. Horas de voo. Sentou para estudo, sentou para leitura, sentou para apreciar vídeos aula. Anote, contabilize o tempo. É significativo. E você vai se dar conta como é interessante. Quantas horas de voo você precisaria para ter uma performance na psicanálise? Eu diria assim, nosso curso, usando aqui mais uma imagem provocativa, é apenas um prolegômeno. É apenas uma iniciação a esse mundo fantástico. Portanto, anote o tempo. 1 hora de videoaula, 1 hora de leitura, meia hora de exercício, 15 minutos para recurso de reflexão. Vale a pena. Avançando,
Avançando um pouco mais, já comentamos das horas. Registre no bloco de nota possíveis questionamentos diante das provocações e garanta no seu notebook arquivos organizados para os módulos, para as reflexões, para os exercícios, para as indicações de livros, para as resenhas. Organize em tempo real. Não deixe acumular as informações. Nós estamos numa relação digital cotidiana. Não deixe acumular as informações. Organize as informações. Lembre-se sempre da floresta. Nós aprendemos a caminhar na floresta na medida em que a gente se ambienta, na medida que a gente frequenta essa floresta. Descobrimos trilhas, descobrimos referências, identificamos árvores, rios, plantas, flores. Aos poucos a gente consegue identificar o nome das árvores, identificar as flores, identificar os pássaros, os cantos, os animais que voam, os animais que rastejam, aquilo que brota da terra, plantas benéficas, plantas nocivas, plantas medicinais. Tudo isso, todo esse conhecimento à disposição da nossa frequência à floresta. Bem, com esse material, nós já fizemos a segunda parte. Comentamos as atividades concretas. Em cima dessas atividades, nós faremos uma orientação de estudos. Bem, chegamos finalmente nas questões práticas. Tivemos 2 momentos anteriores a essa nossa fala, uma de motivação e sensibilização. Nós somos responsáveis pela nossa caminhada. Aquele mantra a respeito da linguagem, das palavras. Nós fazemos morada na linguagem que nos habita. Preste atenção nesse mantra, nesse aforismo. Então vamos para as questões práticas. De início. Módulo matriz. Foi colocado na primeira aula. Acredito que mais ou menos estamos falando de 100 páginas, apresentando 12 temas. Quando nós terminarmos o período da sensibilização, que dura praticamente um mês, no segundo mês, nós começaremos a abordar cada um dos temas. Aí nós vamos seguir a sequência do que está nos módulos. Temos 12 temas. Deste módulo de sensibilização, partiremos para o primeiro tema. Provavelmente deve ser a introdução à psicanálise. Aí
ofereceremos mais informações, mais detalhes para, no sistema cíclico, ir aprofundando o nosso conhecimento, a nossa ambientação, a nossa tropicalização. Em falando em tropicalização no sentido figurado, é importante que vocês, aos poucos, vão se acostumando com o meu vocabulário, com os meus conceitos, com as minhas figuras de linguagem. Vocês precisam conhecer a floresta no sentido figurativo, a floresta que habita, que povoa a minha mente, as árvores, as plantas, as flores, as sementes, as aves. Importante conhecer o meu repertório, dominar o meu repertório, descobrir os meus sotaques, para que a gente possa se familiarizar, possa se conhecer melhor. Portanto, voltando no primeiro módulo, então, o módulo matriz é uma referência de 12 temas. Passaremos por todos ao longo de 1 ano e meio a 2 anos, de uma forma tranquila, sem provocar aquele suicídio pedagógico que eu lhes dizia no começo das nossas reflexões. O que é prático? O que eu recomendaria como prática em relação àquele módulo? Leia de uma forma tranquila. Tenha como um vade-mecum, um livro de cabeceira. Ou porque você lê num aparelho eletrônico, digital, no aplicativo, ou porque você fez uma impressão e leva para baixo e para cima, para ir se ambientando. Lembre-se que o módulo matriz é a floresta que nós precisamos conhecer, identificar, tropicalizar. Então, avançando, um outro instrumento são os exercícios. Apresentamos 3 e eu dizia, com relação ao primeiro, que é uma provocação do que carregamos no nosso inconsciente, pedi que durante um mês e apresentei uma proposta didática a vocês, segunda, terça, quarta, quinta, a tematização conforme o dia da semana, para que você experimente provocações, experimente descobertas, experimente andar por dentro dessa floresta do inconsciente. Muitas árvores frondosas, muita luz, muita iluminação. Também podemos encontrar na floresta pântanos, lagos, águas correntes, águas paradas. Podemos encontrar uma vida animal muito rica, uma vida da floresta, da fauna e flora animadora. Pense nisso. Então, os exercícios provocam nesse sentido. Fizemos 3 propostas. Faça uso das propostas de uma forma mensal. Um mês, um exercício. Outro mês, outro exercício. Outro mês, outro exercício. São 3 referências. Primeiro pacote de exercícios, trabalhar o inconsciente. O segundo pacote de exercícios dados a vocês, vejam a temática dele. Nós precisamos
levar a sério esses movimentos de aprofundamento. Ele se volta para a nossa aprendizagem, para melhorar a nossa compreensão. Dos exercícios, nós podemos passar para o rodando, para os artigos. Trabalhamos 3, filosofia da IBRAF, psicologia da aprendizagem e importância da formação. Os artigos, material de leitura. Dentro dos artigos, nós temos 2 atividades para nossa reflexão, que eu chamo de reflexão, e faço uma diferença entre o artigo da leitura, que é a leitura, a referência do nosso trabalho do dia, e quando eu falo da reflexão, pode ser um outro artigo que não está ligado ao material de trabalho, mas nos provoca e nos pede reflexão, que eu apresentei a vocês quando olho sou visto. É um artigo dentro de uma escrita literária provocativa para mexer com nossos sentimentos e emoções. E apresentei o artigo do Jorge Forbes, o homem desbussolado, aquele homem desorientado com tantas provocações da realidade. Um outro instrumento dado a vocês, o mapa mental. Apresentamos 3. Eu diria, sempre que você se colocar num clima de estudo, que você se recolher, garantir um ambiente adequado em termos de barulho, sempre que você procurar se sintonizar com você mesmo, com a sua paz de espírito, sua mesa organizada, seu quarto organizado, seu escritório organizado, para que você tenha as condições necessárias de concentração. Então, eu diria, comece sempre pelo mapa. Quando vamos viajar, temos um mapa de referência, sabemos de onde partir e para onde chegar. Um avião que faz um trajeto de um voo comercial também tem o seu plano de voo. De onde sai, aonde vai, aonde fará as passagens, os abastecimentos. Considere essa possibilidade. Então, comece sempre pelo mapa mental, onde você tem o cenário, onde você tem a microfloresta e onde você é desafiado a andar dentro dela. Dê uma espiadela e leia os títulos de uma forma tranquila, não necessariamente todos, mas escolha alguns e aqueles escolhidos procure uma compreensão. Mapa mental. Outro item, repertório. Lembre do bloco de notas. Repertório, como é importante o acervo, como é importante a organização do repertório. E o repertório, ele tem um interesse especial. Nós teremos um interesse pedagógico. Sempre que você organizar o repertório, que é feito em cima de palavras desconhecidas, de conceitos novos, faça a seguinte experiência. Pegue aquela palavra nova e procure usá-la com alguém durante o dia ou durante a semana.
Será uma experiência muito curiosa. Procure provocar uma ocasião, procure encontrar um momento onde você possa encaixar aquele conceito do seu repertório para você ambientar aquele conceito na sua vida. Comece usando um conceito por semana. Contextualize esse conceito com alguém mais próximo, com alguém estranho. Utilize. Entre num Uber e, de repente, comece a conversa por aí e veja a experiência que acontece, muito interessante. Caminhos da aprendizagem. Como a gente aprende. Como a gente aprende. Esse é um dos caminhos. Então, repertório. Organize o repertório do primeiro mês, organize o repertório do segundo mês, organize o repertório do terceiro e assim na sequência. Sempre que puder revisitá-lo, revisite. E sempre que puder se dar ao exercício de provocar um contexto onde possa utilizar a palavra, a ideia ou pensamento, faça isso. E sinta a sua emoção. Experimente o seu sentimento. Bem, avançando, aforismos, pensamentos de efeitos, frases feitas farão parte da nossa pedagogia de aprendizagem. Faça a sua coletânea. Quantos pensamentos da experiência da primeira semana de aulas nós já temos? Anote, se reporte a eles de vez em quando, faça uso deles com pessoas próximas, provoque as pessoas, um bate-papo informal com amigos, uma conversa de almoço, de jantar, de café, uma conversa de bar. Esses pensamentos na nossa floresta são sementes. Esses pensamentos é aquela fauna que lá existe, que voa, que flutua, que pousa. São as borboletas que transformam a realidade. Pense nisso. Colecione os aforismos, aprenda também com eles. Se deixe provocar. E, finalmente, técnicas. Primeira semana fizemos uso de algumas técnicas. Registre aquelas que são significativas e aprenda a fazer uso delas no cotidiano. Contextualize, provoque situações. Com isso, nós fechamos as orientações de estudos em cima de atividades práticas provocadas na primeira semana de trabalho. Eu diria, o nosso saldo na perspectiva da nossa conversa digitalizada, eu diria um saldo exitoso. Graças a Deus. Estamos organizando a casa, estamos organizando a nossa mochila de viagem para descobrir essa floresta que existe dentro de cada um de nós. Não sei se vocês têm
o hábito e a cultura de se deixarem provocar pelas plantas que cercam vocês, pelos animais que cercam vocês, no sentido de identificá-las pelo nome, ouvir um canto de pássaro todos os dias, nos meus bons dias. Eu conto com os canários da terra, conto com o sabiá, que me ajudam no meu cenário. A minha orquestra é uma orquestra franciscana. Então, curiosidade nossa precisa ser aguçada. Conhecer a floresta no modo real, a fauna e a flora de modo real, e conhecê-la simbolicamente dentro de cada um de nós. Existe uma floresta no meu inconsciente. Eu preciso aprender a navegar por dentro desta floresta. Com isso, fechamos então a orientação de estudos. Uma pausa para uma água. Pessoal, dando continuidade ao nosso encontro de revisão e agora de orientação de estudos, vamos conversar um pouco, depois de ter apresentado a vocês as nossas atividades e as possibilidades que cada atividade oferece. Eu quero mostrar o pulo do gato para que a gente possa encontrar o ponto de equilíbrio, a mediação. Então, de que pulo do gato nós estamos falando? Estamos falando de cada um encontrar o seu ritmo de aprendizagem. Não importa o volume das informações. O que conta será o meu ritmo. Dentro das propostas das correntes educacionais, eu dizia, hoje conta muito desenvolver habilidades para chegarmos nas competências. E em se tratando da aprendizagem pessoal, o melhor critério para avaliar a minha performance, o meu desempenho, é eu comparar sempre comigo mesmo, não importa os outros. Então, é importante que, diante das provocações feitas, com uma série de atividades a serem realizadas, é importante que eu encontre o meu ritmo. Vocês imaginem um maratonista, quem é atleta, quem experimenta o atletismo, sabe que precisa buscar e encontrar um ritmo. Na corrida, na natação, em qualquer tipo de esporte, eu preciso encontrar o meu ritmo. Imagine uma corrida. Como é importante localizar, identificar o ritmo, a respiração, os movimentos mais rápidos, os movimentos mais lentos. Então, o pulo do gato pedagógico será esse. Me acompanhe para que eu não apresente o caos nesta provocação. Então, do ponto de vista didático, o que seria bom? Vocês se deram conta que nós trabalhamos 7 atividades: módulo, exercícios, artigos, mapa mental, repertório, aforismos e técnicas. 7 atividades. Todas elas pedindo ações. Evidentemente que eu não posso tocá-las todas ao mesmo tempo. Eu preciso dar um ritmo a cada uma delas.
em grau da importância que você dará a cada uma delas. Faça uma hierarquização das mais importantes para você, das médias e das finais em termos de importância. Organize, dê uma ordem para as 7 atividades, aquelas que você tem maior apreço, aquelas que você tem maior interesse, e vá fazendo uma escala para você trabalhar o ensino-aprendizagem. Primeiro, faça a escala das 7 atividades, para que você possa dar intensidade e frequência, visitas, revisitas a cada uma delas. Eu diria assim, eu sempre tenho trabalhado comigo essa estratégia. Comigo, essa estratégia tem funcionado. Então, imagine, eu tenho 7 atividades, como eu posso organizá-las? Então, eu diria assim, do ponto de vista da nossa organização, a organização de vocês pode refletir a minha organização. E na minha organização, eu organizei nossos blocos de estudo, nossos módulos, para um período de praticamente 30 aulas. Cada módulo poderá compreender de 17 a 30 aulas, cada módulo. Então, nós estamos falando propriamente de 4 semanas a 5 semanas mês. Não vamos falar em seguir o mês, porque o mês se torna relativo. Cada um que entra no curso, cada um que começa, ele tem que começar dentro de uma lógica que não se torne refém do mês. Então, nós estamos falando de módulos, de blocos de estudo. Teremos ao longo do curso 13 blocos, 17 blocos, 17 temas. Cada tema provavelmente com 30 encontros, 30 aulas. Cada módulo, primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, quinta semana. Depois, segundo módulo, primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana. Qual é a dica? Aí vem a dica. Diante das 7 atividades, em sua primeira semana de estudo, escolha uma atividade que você vai realizar, que pode ser de leitura, pode ser de exercício, pode ser do mapa mental, pode ser do repertório, pode ser de aforismos e pode ser de técnicas. Na primeira semana, você vai procurar se compromissar em realizar uma atividade. Na segunda semana, você vai procurar realizar 2 atividades dessas 7 atividades. Na terceira semana, 3 atividades e na quarta semana, 4 atividades. Quando o mês se apresentar em 5, então naquele mês você vai executar 5 atividades. 5 atividades distribuídas ao longo da semana. Isso no final do processo. Então você começa na primeira semana apenas uma atividade. Execute-a com perfeição, com capricho. Na segunda semana você escolha mais 2 atividades, que necessariamente não precisa ser refém da primeira. Na terceira semana, escolha 3 atividades e na quarta semana, 4. Quando mudar o módulo, você começa novamente. Primeira semana, 1, segunda semana, 2, terceira semana, 3, quarta semana, 4. Na medida que você vai se dando conta do que você é capaz de carregar, eu consigo carregar apenas uma atividade ao longo do mês, em cada semana. Você fala assim, não,
Eu consigo carregar 2 atividades em cada semana durante um mês. Eu consigo carregar 3 atividades em cada semana durante o mês. E pode ser de acordo com a sua progressividade, que você consiga carregar, executar 4 atividades em cada semana ao longo do mês. Tudo isso depende, é muito subjetivo, depende do seu tempo. Se você trabalha durante o dia, estuda à noite, ou tem faculdade à noite, e o curso você realiza fim de semana, sábado e domingo, ou nas horas vagas, então veja onde você vai encontrar a tua pulsação, as tuas batidas cardíacas. Linguagem figurada. Sua capacidade de respirar de uma forma tranquila, executando as atividades. Então esse é o pulo do gato, não é o programa da rádio, mas é o pulo do gato, é o segredo. Eu vou assumir atividades semanais conforme o tempo que eu tenho e o ritmo que eu possa dar para o meu curso. Bem, pense nisso. Pessoal, com isso, nosso compromisso da revisão da primeira semana está por terminar. O nosso saldo é um saldo positivo, fizemos realmente uma boa caminhada, semeamos e procuramos plantar uma boa semente durante esse período. Muitas sementes, muitas informações e queiramos, com certeza, será verdade, que as sementes tenham caído em terra boa. Vamos cuidar das sementes, vamos cuidar da nossa fauna e da nossa flora, da nossa floresta, do nosso ecossistema. Nosso compromisso. E, diante dessa pintura de Salvador Dalí, reflitam, deem uma pausa e admirem essa pintura. Permita que essa imagem possa ser um instrumento, possa provocar uma experiência de transcendência, sair do consciente para chegar no inconsciente. É um processo de transcendência. Permita que a contemplação dessa imagem possa nos conduzir ao salão do inconsciente. Experimentar a psicanálise é experimentar um portal, é se permitir olhar a realidade para além daquilo que nos é dado aos nossos olhares. E eu termino a última parte dessa nossa fala voltando novamente continuando a nossa ideia. Então, experimentar aquela pintura de Salvador Dalí, experimentar uma provocação de revisitar o nosso inconsciente.
revisitar o inconsciente, a passagem do consciente para o inconsciente sempre será uma experiência de transcendência. E terminamos o nosso encontro de hoje com o Barco das Borboletas, de Salvador Dalí. Esse barco ele é icônico para a IBRAF, para o nosso trabalho, representa muito a IBRAF, é um quadro de Salvador Dalí, um artista surrealista, e vamos fazer uma pequena reflexão sobre ele, no sentido de fechar a nossa aula de hoje. Observem o quadro, um barco, uma galera. Nós estamos a enxergar borboletas nas velas. Enxergamos 2 pessoas caçando borboletas, uma asa de borboleta, o mar, as nuvens, o vento, os pássaros. Curiosamente, nos damos conta também de alguns navegadores. Curiosamente, se trata de uma pintura surrealista. As borboletas nos lembram a questão da transformação, do renascimento. As borboletas nos lembram a metamorfose e a mudança. Evidentemente, nós estamos aqui falando da nossa floresta numa perspectiva do nosso psiquismo. Trabalhar emocional e trabalhar o psíquico é o nosso desafio. O barco nos passa uma ideia da viagem, uma ideia de transição. Trata-se da jornada do inconsciente para o consciente. Lembre-se sempre, todas as vezes que nos defrontarmos com essa pintura, é aquela tentativa nossa, do ser humano, de fazer a passagem do consciente para o consciente, inconsciente, do inconsciente para o consciente. A pintura nos mostra da fragilidade humana e da beleza da mente humana. Nos mostra a natureza passageira da vida e da consciência. Tudo isso nos permite experimentar a experiência humana. Com certeza, estamos no lugar certo e na hora certa. Mais uma vez, renovo o nosso convite para continuarmos a nossa caminhada. Tenhamos muita esperança, tenhamos muita energia, valerá a pena. Retornando à motivação de início, nós precisamos cada vez mais nos darmos conta da nossa aprendizagem. Apreender para fazermos diferentes. Estamos, então, encerrando o bloco da revisão da primeira semana.